Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos da aula: revisar o conceito da eletrólise ígnea, revisar o conceito de bases ou hidróxidos, compreender como ocorre a eletrólise ígnea de uma base e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. Vamos lá? E as perguntas, então? O que são bases ou hidróxidos? Você lembra o significado das palavras cátodo e ânodo? Então, revisando alguns conceitos importantes. Segundo a teoria ácido-base de Arrhenius, base ou hidróxido é qualquer espécie química que, em presença da água, aumenta a concentração de íons hidroxila OH-, isto é, libera os íons OH- em solução. E a eletrólise ígnea ocorre quando a descarga elétrica acontece em substâncias iônicas sólidas e por meio da corrente elétrica essa substância passa então para o estado líquido. A substância iônica é fundida. O termo ígneo ou ígnea deriva do latim igneus, que significa ardente ou inflamado. Então, para fazer o processo de fundir, um sólido, a gente vê muitos deles aí tomando essa cor ardente, inflamado, então por isso eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea de bases ou hidróxidos produzirá no ânodo sempre o mesmo produto, isto é, gás oxigênio, o O2, e no cátodo o metal no estado fundamental. Na eletrólise ígnea, como em todo o processo de eletrólise, a reação de oxirredução não é espontânea, ou seja, é preciso que o gerador forneça corrente elétrica para o sistema. Quando o sólido iônico sofre a fusão, os íons são liberados e dissociados. Desse modo, migram para os polos de carga contrária. Então, a gente está falando de eletrólise de bases ou hidróxidos quando eles estão na forma sólida, através da corrente elétrica que vem de um gerador externo, que pode estar ligado na tomada ou numa pilha, numa bateria, vai ter o processo da fusão. Então, a gente vai ter esses íons liberados em dissociação e eles vão migrar para os polos de cargas opostas, lembrando que vai produzir sempre gás ou oxigênio no cátodo, certo? E o metal conforme for o metal dessa base. A imagem, os íons livres, cátodos e ânions, dirigem-se aos eletrodos com sinais contrários e geram a semi-reação específica para o cátodo e para o ânodo. Lembrando que aqui na eletrólise os valores são contrários do que a gente estava vendo na pilha. Então, o cátodo negativo e o ânodo positivo. Então, olha só. A gente tem o polo positivo aqui no lado do ânion, tá? Então, no ânodo vai ocorrer a oxidação. E no cátodo, que é o polo negativo, vai ocorrer a redução e a passagem dos elétrons vai aqui, do ânion, para dos ânions para os cátions, do ânodo para o cátodo. E aqui está representada, então, a bateria que vai estar fornecendo energia para o processo da eletrólise. No ânodo ocorrerá a oxidação, ou seja, o NOx da espécie química aumenta. No cátodo ocorrerá a redução do cátion, geralmente o metal, e vai acontecer a diminuição do NOx. Lembrando que a gente está falando sempre aí de elétrons, que são cargas negativas. Então, quando ele recebe elétrons, vai diminuir o NOx, o número vai ficar cada vez mais negativo. Quando ele perde esse elétron, ele vai estar aumentando o valor do seu NOx, vai ficar o NOx cada vez mais próximo de zero. Lembrando aí que estamos falando de elétrons, cargas negativas que estão circulando aí no processo da eletrólise. A eletrólise ígnea do hidróxido de sódio, que é o NaOH, a nossa base, na forma sólida, precisa de uma certa quantidade de corrente elétrica, pois o ponto de fusão é de aproximadamente 318 graus Celsius e produz a seguinte reação. Então, o nosso hidróxido de sódio fundido vai se dissociar no Na+, o cátion e o OH-, ambos aí mostrados então líquidos. E aí a gente tem aqui um desenho que vai mostrar a formação dessa eletrólise ígnea da cuba eletrolítica para esse caso. Desse modo, os íons hidroxilas, que é o OH-, dirigem-se ao ânodo, que é a parte positiva, e os íons sódio, que é o Na+, vão migrar para o cátodo, que é o negativo, produzindo as seguintes semi-reações, tá? Então, a semi-reação do ânodo, que é o positivo, vai ser o OH-, água, meio de oxigênio, de gás oxigênio e 2 elétrons, tá?
E aqui na semi-reação do cátodo, que é o polo negativo, a gente vai ter o nosso sódio mais 2 elétrons, formando o sódio metálico, ok? Então, vejam que as quantidades de elétrons têm que estar iguais para fazer, então, a equação global dessa eletrólise, que vai ficar aqui, o Na mais OH-, formando água, gás oxigênio e sódio metálico, e o balanceamento aí, conforme a gente conhece as regras para o balanceamento. No ânodo é formado 1 mol de água no estado líquido e como a molécula possui 2 átomos de hidrogênio, toda a semi-reação foi multiplicada por 2 e assim o número de elétrons perdidos é igual a 2. Como em um processo de eletrólise, o número de elétrons perdidos deve ser iguais ao número de elétrons que foram ganhos. E a semi-reação do cátodo também precisa ser multiplicada por 2 para que o número de elétrons transferidos sejam iguais. E a gente possa, então, como no slide anterior, eliminar aqui os elétrons que estão em lados opostos para daí escrever a equação global. Vamos falar um pouquinho sobre a eletrólise ígnea na obtenção dos elementos químicos. Então, a eletrólise ígnea possui como uma das principais aplicações a obtenção de elementos químicos no estado fundamental, podendo ser obtido por meio desse processo eletrolítico metais alcalinos e alcalinos terrosos ou a metais, geralmente halogênios, no estado fundamental ou elementar. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, bem como os halogênios, são bastante reativos e não são encontrados no meio ambiente na forma de substâncias simples. Comumente são obtidos de jazidas minerais na forma de sais, sendo o método mais usual para se obter essas substâncias é por meio da eletrólise ígnea. Dentre os metais alcalinos terrosos, a gente pode citar o magnésio metálico, que é produzido através de uma eletrólise ígnea, né? A partir aí do seu sal. Vamos fazer a atividade 1 agora? Essa atividade está dividida em 2 partes, então eu vou deixar um pouquinho de tempo cada uma das telas para que você possa ler e responder bem certinho, ok? Então olha só, um dos métodos de obtenção do magnésio é a eletrólise ígnea do hidróxido de magnésio, MgOH2, conforme a figura 3. Após fechar o circuito, ou seja, ligando-se o gerador, a partir das informações contidas nesse texto e os seus conhecimentos apropriados sobre a eletrólise, responda. Letra A. Os cátions Mg2+, migram para o polo do eletrodo A. Qual é o nome desse eletródo? Ocorre oxidação ou redução? Letra B. Os ânions OH- migram para o eletrodo B. Qual é o nome desse eletrodo e ocorre oxidação ou redução nessa etapa? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, vamos responder uma de cada vez para a gente poder olhar bem certinho quais foram as perguntas. Então, na letra A, ele fala assim, ó, os cátions Mg2+, migram para o polo do eletrodo A? Sim ou não, né? Qual é o nome desse eletrodo e ocorre oxidação ou redução? Então, a letra A, sim. Os cátions Mg2+, migram para o eletrodo A, que apresenta o polo negativo da eletrólise, isso é, o cátodo, onde ocorre a redução desses cátions. E aí na letra B a pergunta era assim, ó, os ânions OH- migram para o eletrodo B, qual é o nome desse eletrodo e ocorre oxidação ou redução? E aí a resposta da B fica o seguinte, ó, de fato, os ânions OH- migram para o polo contrário à sua carga, ou seja, polo positivo, que na eletrólise é o ânodo e vai sofrer oxidação nesse processo. E aqui na próxima imagem a gente tem, né, mostrando o que está acontecendo aqui. Então o OH-, que é o negativo, vai migrar lá para o ânodo, que é o nosso polo. E aqui a gente tem o Mg2+, migrando para o cátodo do polo negativo. E aqui a gente tem a fonte de tensão, que pode ser uma pilha, por isso ele está mostrando o ânodo negativo e cátodo positivo, que para as pilhas é assim. Na eletrólise os sinais são contrários aí, conforme os nomes que a gente já está acostumado, certo? Agora a gente vai fazer a atividade 2, que também está dividida em duas partes. Eu vou deixar um pouquinho de tempo cada tela para que você possa responder com qualidade. Olha só, ainda sobre a obtenção do magnésio, observando a figura 13 com base nas respostas das atividades anteriores, agora responda. Letra A. Qual o sentido da corrente elétrica no circuito externo e interno? Letra B. Equacione a semi-reação do ânodo. Letra C. Equacione a semi-reação do cátodo. E letra D. Forneça a equação global da eletrólise. E aqui a gente tem a imagem. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, vamos voltar aqui um pouquinho o slide para a gente ler com calma e responder cada uma das alternativas. Então vamos lá. Ainda sobre a obtenção do magnésio, observando a figura 3 e com base nas respostas da atividade anterior, vamos responder então. A letra A ele pede qual é o sentido da corrente elétrica no circuito externo e interno. Então a figura 3 é essa imagem aqui, a mesma lá da atividade 1, e ele quer saber qual que é o circuito interno e externo. Lembrando que aqui a fonte de tensão é onde a gente vai estar ligando a energia, que pode ser uma pilha, né? Nesse sentido aqui. Então, o sentido do fluxo dos elétrons no circuito externo, que é a fonte de tensão, que pode ser uma pilha, uma bateria, ocorre do ânodo, polo negativo, para o cátodo, polo positivo. Enquanto que no circuito interno, ou seja, dentro da cuba eletrolítica, aqui é onde a gente tem a nossa solução fundida, a nossa base fundida aqui, a gente vai ter então o fluxo dos elétrons do ânodo, polo positivo, para o cátodo, polo positivo. Então, olha só, a gente tem a sequência das palavras a mesma, ó. Na fonte externa, que é a parte que vai fornecer a energia elétrica, ocorre ânodo para cátodo, mas aqui a gente tem o ânodo como negativo e o cátodo para sendo o positivo, quando a gente está falando ali de pilha e bateria. Já na eletrólise, na parte lá onde está acontecendo a dissociação daquela base, a gente vai ter o fluxo também ânodo para cátodo, mas na eletrólise o ânodo é o polo positivo e o cátodo é o polo negativo. É muito importante que você tenha esses dados bem claros, anote isso no seu caderno para não fazer confusão com os valores que se inverte positivo e negativo quando a gente fala de eletrólise e quando a gente está falando de pilha. Lembra que eletrólise é o processo inverso do que acontece na pilha. Pilha espontânea, eletrólise não espontânea e por isso a gente tem essa inversão aí nos valores dos polos, mas utilizamos os mesmos nomes, ok? Agora vamos ver as outras perguntas. Na pergunta B, ele quer saber, equacione a semi-reação do ânodo. No C, equacione a semi-reação do cátodo. E no D, forneça a equação global da eletrólise. Então vamos ver como é que fica essa parte. Então a reação de fusão do hidróxido de magnésio, que é o MgOH2 sólido, a gente vai ter então o nosso hidróxido de magnésio fundido, se dissociando em magnésio, 2+, né? E OH-, o íon hidroxila. Então, a semi-reação no ânodo, que para a eletrólise é o polo positivo, vai ter, então, o encontro aqui, né, dos íons OH-, lembrando que é sempre o sinal contrário. E aí vai ter a formação da água e do gás oxigênio, e nesse caso aqui, 2 elétrons, certo? Lembrando que sempre que eu tenho a eletrólise que acontece na base, a gente vai ter no ânodo a formação do gás oxigênio. O C tem a semi-reação que ocorre no cátodo, nesse caso o polo negativo da eletrólise. A gente vai ter então o nosso íon positivo, o nosso cátion, Mg2+, mais 2 elétrons, formando o nosso magnésio metálico sólido, então, lá junto do nosso polo negativo, que é o cátodo. E a equação global, então, é a união das duas semi-reações, eliminando os elétrons, que devem estar sempre na mesma quantidade. Então, a gente tem 2 elétrons aqui, temos 2 elétrons aqui, certo? E aí, fazendo essa soma, a gente vai ter a equação global da eletrólise, Mg2+ líquido, mais 2OH- líquido, formando água líquida, meio O2 gasoso e 1 magnésio zero, que é o nosso magnésio metálico sólido. Na aula de hoje, então, nós revisamos os conceitos da eletrólise ígnea, revisamos também o conceito de base ou hidróxidos, que são assuntos que estudamos com mais afinco lá no primeiro ano do ensino médio, compreendemos como ocorre a eletrólise ígnea de uma base e praticamos o conhecimento através das atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve.